E aí, sexto ano? Ó, pessoal, nós vamos continuar, tá bom? O LV2, unidade 4, representação simbólica e divisibilidade. Só que nessa parte agora do vídeo, dessa aula, nós iremos trabalhar critérios de divisibilidade, beleza? Glauber, por que critérios de divisibilidade? Porque esses critérios, na aula 1 e na aula 2, que foi postada para vocês antes das férias, eu não cheguei a explicar todos eles da melhor forma. Então, hoje eu vou trabalhar somente explicando os critérios de divisibilidade, tá bom? Então, o capítulo é o capítulo 1, múltiplos e divisores, que vai da página 72 até a página 89, beleza? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam como atividade, ó, a página 84 até a página 86, tá bom? E façam o relatório do RA da página 75. Esse relatório, pessoal, vocês podem utilizar o caderno, caso você não tenha a folha do RA, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, os critérios de divisibilidade na qual nós estávamos trabalhando, o que são critérios? Olha só a definição. Essa definição, pessoal, tanto está no livro físico de vocês, quanto no livro digital. Tá bom? Então, assim, critérios de divisibilidade, o que é? É verificar se um número natural ele é divisível por outro número por meio de divisões. Pode ser um processo trabalhoso, que eu já expliquei para vocês isso, e muitas vezes pode ser até demorado. Porém, existem algumas regras. Essas regras são chamadas de critérios. E os critérios facilitam o quê? A realização dessa verificação. Tá bom? Glauber, então é trabalhoso? Não, pessoal. É só você prestar atenção nas informações e na definição de cada critério. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro critério que vocês têm que trabalhar são os divisíveis por 2. Olha só a definição dele aqui embaixo, ó. O número, ele só é divisível por 2 quando ele for par. Ah, Glauber, então tem que ser par? É, pessoal. Todo e qualquer número par, ele vai ser divisível para 2. E você vai verificar que quando você efetuar a divisão, para qualquer número, tá bom? O seu resto sempre é 0. Então, todo número par, ele vai ser divisível para 2. Esse é o critério, tá bom? Próximo número, olha só. Divisibilidade por 3. Olha só a definição aqui embaixo, ó. O número ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos ele é divisível para 3. Vou pegar aqui o exemplo, ó. 33, 36, 39, 42, 45. Aí você tem múltiplos de 3. Agora, se por acaso eu tivesse 102, se você somar 1 mais 0 mais 2, dá 3. 3, como dá para dividir para 3, o número 102, ele é divisível por 3. O próximo valor que você tem aqui, ó, é o 64. Se você somar 6 mais 4, dá 10. 10 não dá para dividir para 3. Tá bom? 234, soma ele. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 dá para dividir para 3. Então, 234 todinho, ele dá para dividir para 3. Tá bom? Então, para você descobrir se um número ele é divisível por 3, você vai ter que somar todos os algarismos e a resposta da soma tem que ser um múltiplo de 3. Beleza? Vamos lá. Continuando, ó. Esse aqui é o RA de vocês, beleza? Quero que vocês façam para mim a explicação dele, tá bom? Qual a conclusão que vocês chegaram, tá bom? Lá no RA. Olha só, pessoal. Divisibilidade por 6. Ah, Glauber, eu vou ter que ver todos. Não, pessoal, somente alguns, tá bom? Nem todo número ele tem um critério para se trabalhar, beleza? Vamos lá. Divisibilidade por 6. Olha só aqui a definição, ó. O número, ele é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos lá.
ele só é divisível para 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então vamos lá, primeira coisa, ele tem que ser par. Tá certo? E a soma dos meus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Olha só aqui os exemplos, ó. 234. 234 ele é par? É. Beleza. Vou para o segundo critério. Vou somar os algarismos. Vamos somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. O 9, ele é divisível para 3. Então, o 234, ele é divisível para 6. Beleza? Agora tem, ou ele vai ser par... Não, pessoal. Tem que ser os dois critérios ao mesmo tempo. Tá bom? Olha a definição. Olha só aqui o número, ó. 182. O 182, ele é par. Show. Então ele é divisível para 2. Só quando você somar o 2 mais o 8 mais 1 dá 11. O 11, ele não dá para dividir para 3. Então, como ele não se divide para 3, tá bom? O 182, ele não é divisível por 6. Tá certo? Para ele ser divisível para 6, ele tem que ter essas duas condições. Ele tem que ser divisível para 2 e para 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos lá. Divisibilidade por 4. Olha só a definição. O número, ele é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita, ele for divisível por 4. Então, o que você vai observar? Você vai observar só o final. O número todo não vai lhe interessar, não. Observe só o final, quando for divisível para 4. Se terminar em 2 zeros, ele é divisível para 4. E a outra condição é quando os dois últimos dígitos da direita do teu número, ele for divisível para 4. Tá bom? Olha só o exemplo. 124. Pega só o final, 24. O 24, ele é divisível para 4. 6 vezes 4, 24. Então, o 124, ele é divisível para 4. Tá bom? Outro exemplo, ó, 236. O final, só o finalzinho, 36. O 36, ele é divisível para 4. Então, 236, ele é divisível para 4. Beleza? Os critérios, pessoal, é uma maneira simples para você saber se ele é ou não divisível. Se você conseguir assimilar a definição de cada critério, você não é necessário fazer os cálculos. Tá bom? Lembra, critérios são regras para facilitar o cálculo de vocês. Tá bom? Vamos lá. Olha só, o próximo critério. Divisibilidade por 8. O número, ele só é divisível por 8. Olha só, quando ele terminar em 000 ou quando o número formado pelos seus três últimos algarismos, olha só, o 4 eram os dois últimos, por 3, pelo 8, agora são os três últimos dígitos, tá bom? Da direita foi dividido por 8, ou lá no quando era divisível para 4, ele tinha que terminar em 00, para o 8 ele tem que terminar em 0, 0, 0, tá aumentando, tá bom? Então verifica aí os exemplos, ó, 5.000. 5.000 tem 3 zeros, então ele é divisível para 8. Não precisa nem fazer cálculo. Agora, o 4.864. Se você dividir 864 para 8, tá bom? Vai dar uma divisão exata, tá bom? Então, onde o resto vai ser 0, certo? E ele vai ser divisível para 8. Ele quem? O teu número todo, 4.864. Beleza? Então, vamos lá. O próximo critério é o critério de divisibilidade por 9. Divisibilidade por 9, pessoal, você vai utilizar a definição lá de divisibilidade por 3. Por 3, o que você faz? Você não soma todos os algarismos? Mesmo jeito do 9. Você vai somar todos os algarismos. Só que nós temos agora o detalhe. Lá por 3, quando você somava eles, a soma tinha que ser um número múltiplo de 3. Agora, divisibilidade por 9, quando você somar os algarismos,
a soma tem que ser um múltiplo de quem? Do 9, tá bom? Então, vamos lá para os exemplos, ó. 2.831. Aí, o que você vai fazer? Você vai somar 2.871. 8 mais 2 dá 10, mais 7, 17, mais 1, 18. Somou. Deu 18. 18, ele é múltiplo de 9. Então, 2.871, ele é divisível para 9. Não tem cálculo de divisão. Os critérios fica facilitando para vocês todo o cálculo. Tá bom? Olha só outro exemplo. 3.546. Somou. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 4 dá 12. 12 com mais 6, 18. O 18, como ele é múltiplo de 9, o 3.546, ele é divisível para 9. Tá bom? Vou pegar aqui o exemplo, ó. 1.200. 1.205. Você vai somar 1 mais 2, 3. Mais 0 dá 3. E 3 mais 5 dá 8. O 8, como ele não é divisível para 9, o 1.205, ele não é divisível para 9. Beleza? Você soma. É só fazer o critério da soma. Beleza? Tá acabando. Vamos lá. Divisibilidade por 5. Pessoal, o número para ser divisível para 5, teoricamente é só você prestar atenção na tabuada do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Você observa que na tabuada de multiplicação, ou é o final do teu número, ou é 0 ou é 5. Então, o critério de divisibilidade pelo 5 está aqui, ó. O número ele é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Se terminar em 0 ou terminou em 5, ele é divisível para 5. Não precisa nem fazer a divisão, é só você verificar, tá bom? E o último critério, tá bom? É a divisibilidade por 10, 100 e 1000. Pessoal, vamos lá. O número só é divisível para 10 se por acaso ele terminar em 0. Em 1 0. O número só é divisível para 100 se ele terminar em 2 zeros. E o número só é divisível para 1000 se ele terminar em 3 zeros. Ah, Glauco, é só verificar? É, você verificou. Terminou em 0, dependendo da quantidade de zeros que ele tenha, ele vai ser divisível por 10, 100 ou 1000, tá bom? Exemplo básico, o número 250. 250 só tem um zero, então ele é divisível por quem? Por 10. Agora, o número que você pegar, por exemplo, 1 milhão. 1 milhão ele tem 6 zeros. Então, 1 milhão ele vai ser divisível pelo 1000, ele é divisível pelo 10 e ele também é divisível pelo 100. Tá bom? Então, dependendo da quantidade de zeros, ele vai ser divisível para 10, para 100 ou para 1000 ao mesmo tempo, ou somente divisível para somente um desses valores, tá bom? Então, pessoal, com isso daqui eu estou encerrando com vocês os critérios de divisibilidade, tá bom? Acompanhe as redes sociais do colégio, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Beijos.